A fotografia como um registro histórico é algo assim muito fundamental, porque a partir do momento que você capta uma imagem de uma pessoa, de um local, um logradouro público, você está deixando isso registrado para a história, para as futuras gerações. Macapá da década de 60, 70, Macapá de 2010, vamos colocar aí 40 anos. Uma mudança muito radical. É bom? É. Mas eu te confesso que quando olhar essas fotos, pelo que eu convivi, dá uma certa saudade. O primeiro dono de foto em Macapá, que chamava-se Daniel Martins. Ele foi proprietário do Foto Martins, que funcionou, o Foto Martins funcionou na Praça da Matriz. Aí logo onde foi feita as lojas pernambucanas, e agora é a 2A, naquele mesmo local. Introduziu muitas melhorias na fotografia, introduziu a fotocópia, viu? Tem fotocópia que eu chamo Xerox. Antigamente a fotocópia, a Xerox substituía a fotocópia. E era o papel, o documento era fotografado. E agora fotógrafo, que nós tínhamos naquela época, nós tínhamos Fernando Leite. Veja bem, o pioneiro mesmo acredito que seria, porque eu já estive conversando com um dos filhos dele, o seu Humberto Cruz, que é fotógrafo, também aposentado, e ele me dizendo que o pai dele, o seu Mário Cruz, ele acredita que foi um dos primeiros fotógrafos aqui na época do território. Que foi o descobridor do manganês, que é o pai do Guilherme Cruz, que é o pai do Humberto Cruz, aquela rua, é o nome dele. Sim, havia o Foto Lumiere, né? O Foto Galeria, o Foto Marinho. Eu ouvia falar também no Foto Cruz, foi importante. E esse Foto Galeria, inclusive, eles vendiam postais de Macapá, aqui na FAB, né? Do Fernando Leite, da Dona Iria Leite. Lá que realmente nós fazíamos cartões postais para divulgar aqui o estado, né? Nós viajar pelo interior, fotografava, fazia a parte de cachoeiras, né? E os municípios, fazia os municípios, fazia também aqui a capital. E vendíamos na nossa loja e tinha um bom resultado isso para divulgar na época a cidade. Aprendi a fotografar com o meu cunhado Humberto Cruz, e o irmão dele também, Guilherme Cruz, que foi o proprietário das primeiras fotos de Macapá, do Foto Cruz. Ele começou atrás da igreja de São José, naquele lugar denominado Formigueiro, de lá que ele passou para casa do seu João Arthur, que era aqui no local onde funciona a agência de fomento, onde foi o BANAP. Exemplo, essa foto aqui. Essa foto praticamente ela dá a minha origem. Isso aqui era uma parada de ônibus que tinha bem aqui em frente ao mercado principal, que era o Flip. Era uma parada de ônibus da década de 50, entre 50 e 60, anos 60. A minha casa é bem aqui. Essa casa que nós estamos é bem aqui. Meu pai estava construindo. Aqui era a residência, e aqui era a farmácia do meu pai. Eu soube que o Cruz, né, do Foto Cruz, ele foi um dos que mais tirou fotos. Inclusive eu tenho uma foto dele muito bonita ali na beira, perto da Fortaleza. Tem uma embarcação à vela, um barco à vela. Eu conheci um fotógrafo que trabalhava como fotógrafo legista da polícia do território federal do Amapá na época, né? Chamado Humberto Cruz. O meu cunhado trabalhou muito tempo ele foi funcionário do governo, depois ele pediu para sair e montou uma loja que chamava-se Foto Cruz. E através dessa sua loja,
ele prestava serviço para o governo do então Janari Nunes. Falar em Janari, ele foi um dos que se preocupou bastante com essa parte fotográfica e cinematográfica, porque ele mandou filmar tudo. Tanto que hoje foi o governante que a gente encontra mais fotografias, mesmo numa época em que isso não se dava a devida importância. E eu, verificando as fotos do Janari, eu vi uma Super 8 em cima de uma mesa que ele estava em reunião. Então se supõe aí que ele era uma pessoa que mandava registrar tudo. Eu acho que isso aí é uma missão aí para essa nova geração, buscar esses filmes, que eles devem estar aí em algum lugar. O registro aqui foram todos incinerados, né? Quando terminaram, veio o governo militar, fizeram uma pilha das fotografias de todo o governo, foi tocado fogo tudinho. Desce o nome de Janari Nunes, tudo assim, tudo procurando apagar tudo, né? Foi tudo tocado fogo. Janari Nunes passou uns 20 anos aqui, né? Assisti muito filme aqui, tá? Isso aqui era o corredor que hoje, né, saiu de lá. Ali é papelaria Tropical, né? Ela saiu daqui. Mas isso aqui é nosso point. Aqui se encontrou muita gente. Gente que hoje estão em altos cargos no estado. A gente praticamente se criou aqui. Olha, o Osmar Marinho, que é meu pai, ele chegou aqui também naquela época de 44, teve uma vida de nunca sequer associação de qualquer coisa desse aí, fizeram uma homenagem para ele. O senhor Guilherme Cruz, que é o irmão mais velho do Humberto Cruz, que foi o segundo que teve foto aqui em Macapá, nunca se lembraram dele, o senhor Guilherme Cruz. Um dos pioneiros do ramo de fotografia foi o pai dele que trouxe, trazia máquinas, tudo, fotografava, e foi através dele que o filho também se interessou e entrou no ramo fotográfico. Meu irmão Guilherme que foi, eu reputo, o maior fotógrafo daqui, sabe? Tem o Toru do Foto Tóquio, tem o Fernando Leixo do Fotogaleria, tem o Humberto Cruz, que trabalhava no governo, tem o senhor Osmar Marinho, que infelizmente já morreu, que era um dos grandes fotógrafos do rapaz. Tinha o irmão do Humberto, o Marino Cruz, que também era um excelente fotógrafo e contribuiu muito para o desenvolvimento da fotografia. Teve esses, mas antes de todos eles foi meu pai que batia fotografias aqui. Mas ele não ganhava dinheiro como dinheiro, ele batia por diletantismo, né? Era funcionário do governo e fazia bico com fotógrafo, mas não era uma questão de arte, sabe? A primeira fotografia colorida no Amapá foi feita por nós. Eu migrei para Manaus. Manaus eu busquei um pouco de conhecimento, depois eu fui para Brasília e dominar a foto colorida, eu voltei para Macapá. Ao voltar para Macapá, eu e meu irmão montamos um foto a cores. Compramos laboratórios, ampliadores muito cedo, kit de revelação e tal, e fizemos a primeira foto a cores. O Alberto foi pioneiro na arte de fotografia colorida. Isso aqui se faz jus. Que ele pegava uma foto colorida, só saía azul e vermelho. Aí todo mundo... Eu brincava muito com ele, sempre prestigiei com ele, porque era aquela dificuldade. Olha assim, só azul, um azul e vermelho. Aí, porra, mas depois ele foi, modelizou aí, tá. Então a primeira foto colorida foi um início de uma nova era da fotografia amapaense e também da Amazônia, porque nós estávamos no seleto grupo de lojas que detinham o poder da fotografia. Foram as primeiras fotos coloridas, foi o monóculo, que era uma película positiva, viu? Os monóculos chegaram aqui primeiro que a foto colorida. Você olhava num corezinho, né? E trabalhava também muito com pôster de 50 por 60, de equipe de fotógrafos que normalmente vinham de fora. Muita gente trabalhava para o governo. O governo sempre foi um grande cliente, né,
serviço, usuário dos serviços de fotografia. Por exemplo, o jornal Amapá, que foi fundado pelo Janari na década de 40. Esse jornal, ele durante muito tempo foi o principal veículo de registro, né? Dos registros dos eventos sociais, esportivos aqui no Amapá. Depois veio a revista da ICOME, que circulou durante alguns anos também, que se construiu um vasto material de fotografias. Com a ICOME veio o Anselmo. Anselmo é de Portugal, ele foi contratado em Portugal. Trabalhei como auxiliar dele, assim, fazer as fotos, que ele não podia vir aqui em Macapá, eu fazia as fotos para eles. Tinha uma revista ICOME Notícias. Que era um português chamado Anselmo, e ele nos contratou para fazer serviço. Eu nessa área também trabalhei nessa empresa e também na revista ICOME Notícias. Casamentos, aniversários, 15 anos, naquela época o povo valorizava muito a fotografia. Pública aqui, um ministro de Estado, Miss Brasil, naquela época, algumas vezes na década de 70, vinha o Miss Brasil aqui, na época após o concurso que tinha Miss Amapá, Miss Brasil, depois elas traziam aqui, sempre o Fernando fazia essas reportagens. Amapá, Miss Brasil, depois elas traziam aqui, sempre o Fernando fazia essas reportagens. Haviam eventos fantásticos aqui, como por exemplo o desfile de 13 de setembro, era alguma coisa que não se vê mais no Amapá. Tem uma coisa curiosa. Essa banda depois da banda da Polícia Militar, a mais respeitada que tem era a banda do mestre Oscar Santos, que era a banda do GM. A partir da década de 60 e 60 e 70 que vieram a surgir outros jornais, teve o Amapá Estado também, depois posteriormente o primeiro diário do Amapá, que é o Jornal do Dia. Sempre eles têm uma linha que preserva algumas fotografias históricas. De início eu trabalhei no jornal Amapá, depois o jornal teve uma outra dimensão já. Aí passou a ser o Amapá, Novo Amapá, já é um jornal muito bem editado, é órgão do governo, do território na época, né? Nem o jornal mencionava o meu crédito como fotógrafo. O que eles botam? Diretor, que era o Carlos Pontes, chefe de oficina Wilson Pontes Sena. Não tem, olha, repara que não tem nem o nome do fotógrafo. Não tem crédito nas fotografias. Por surpresa minha, o jornal A Folha do Norte divulgou a foto do ano na página todinha. Aí mencionaram o nome de outro fotógrafo. As pessoas até se apropriaram de imagens que não lhes pertencem, né? E a gente tem dificuldade de identificar os autores, justamente porque os fotógrafos não se preocupavam em legendar suas fotos. Olha, acho que antigamente eles não tinham muito essa consciência da autoria. Houve aquele acidente, morreu o Guaraci, o Lederman Maia, aí que aqui no Macaquari, aí para mim foi o primeiro serviço que eu fiz, porque era longe e tinha maior dificuldade, ninguém queria ir, aí eu fui. E de lá eu comecei a trabalhar direto com fotografia. Eu trabalhei com fotografia e ligado ao esporte, fotografia com esporte. Fazia algumas matérias policial, porque naquela época era obrigado a gente fazer para poder ilustrar o jornal. A gente revelava tudinho, pegava a foto, mandava a foto que era para fazer o clichê em Belém, os clichês que eram feitos em Belém. Na área de esporte aqui, de 55 para cá eu fiz tudo. A inauguração do estádio Zerão, eu tenho até foto aí, que o Colo veio. A reinauguração do refletor do Glicério Marques, aqueles jogos do Copom da Amazônia.
Nós construímos nossos próprios equipamentos. Com a ajuda de uns eletrônicos que tinha aí, nós construímos aparelhos que faziam as fotos. E depois a própria Kodak me vendeu o equipamento profissional para fazer fotos em nível industrial. Eram as máquinas americanas como Kodak, né? A Kodak, Rolleiflex, não tinha variedade de máquinas como tem hoje. Depois que entrou no mercado as máquinas japonesas, a Yashica, Mamiya e outras máquinas, elas chegavam assim de procedência ignorada, né? A gente não sabe de onde vinha. Eu acho que fotógrafos naquela época eram mais profissionais do que hoje. Porque hoje, você, para bater uma foto, você traz um bocado de bagulho. Aquela porcaria pra cá. Naquela época a gente saía só com uma máquina e no máximo um flash bem de potência, a gente fazia milagre. Você tinha de fazer e acreditar que ficava boa, porque você só ia saber depois que revelasse o filme. Trabalhava num laboratório fechado, com lanternas vermelhas, sem poder ter luz branca. Se acendesse uma luz, estragava todo o material. E hoje em dia tudo só não aperta botão, né? Você sabe disso, que hoje já com o sistema digital, né? Você praticamente aquela câmera faz tudo para você. Com essa tecnologia que nós temos, as máquinas digitais, a internet, o scanner, tudo mais fácil, ficou melhor de trabalhar esse tipo de documento que é a fotografia. Comprei uma câmera Kodak digital, a primeira que eu acho que apareceu aqui em Macapá. Eu levei essa câmera para o Curiaú para fazer foto, né? Eu tava lá, o pessoal tocando tambor, dançando, tomando gengibre e eu clicando lá. E teve um rapaz lá que chegou e encostou perto de mim e falou: tá pensando que a gente é besta, é? Ele disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: tu tá só disparando esse teu flash, que esse filme já acabou há muito tempo e que não troca aí. Aí eu fui mostrar para ele que era câmera digital, mostrar as fotinhas lá, né? Aí ele: poxa, que coisa legal. Eu disse: olha, pois é, o filme já está entrando já numa outra fase. Daqui a pouco a gente só vai ver isso aqui, já não vai ver mais filme. Isso aqui você não tem ideia do que é isso aqui. Minha mãe trabalhou aqui na década de 70. Muitos brasileiros foram deportados de Caiena. Isso aqui funcionava, já estava desativada, mas foi a nossa antiga olaria, a olaria territorial, ou seja, o governo tinha uma olaria que ele fabricava os próprios tijolos para fazer as suas construções dos seus prédios públicos. O Turu, eles tinham foto ali na Guaraci Nunes, naquela época mais ou menos de 60, 65, quando pegou fogo, né? E aí você sabia que queimou ali na Guaraci Nunes, tinha um foto toque, pegou fogo lá? Foi, nessa época aí. Então nós tínhamos esse registro, tanto em filmes Super 8, que foram todos devorados, como em fotografias mesmo. Mas eu tive um problema adicional. O Ministério do Interior era o órgão governamental que tinha o território do Amapá dentro do seu bojo. E a assessoria do ministro só tinha um caminho para pegar documentos do Amapá, que era Alberto Uchoa. Era eu. A Rede Amazônica de Televisão, do Felipe Dal, buscava sempre recursos comigo, de filmes e fotografias. Então o meu acervo desapareceu. Houve um incêndio lá na minha casa e eu acabei perdendo esse material todinho, inclusive a câmera que eu tinha, né? Aí tive que refazer tudo de novo. 1982 aconteceu esse incêndio lá. Mas o mais importante que eu sei foi a chegada das primeiras locomotivas que chegaram. Eu fotografei tudo, só fui eu que fotografei. Chegada das... Não tenho nada não. Primeiro porque
eu fotografava para o governo. Eu não podia depois levar para casa os negativos. Na realidade, nós estávamos até conversando isso com o Humberto Cruz esse final de semana, porque era uma coisa que era para ter sido guardada, né? Então, a partir do momento que você reflete sobre as transformações que a sua cidade, que a área urbana da cidade, que as pessoas, a história das pessoas também vão se modificando, isso é motivo de reflexão. Então isso é parte da nossa história, que hoje a gente consegue ver o que foi Macapá de outrora e o que é Macapá de hoje.